A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, gente querida, sejam muito bem-vindos. Muito prazer estar aqui com vocês. E hoje, para dar continuidade à série de pregações a respeito de batalha espiritual, hoje é a quarta mensagem e o capítulo é os nomes, as classificações dos anjos caídos, entre parênteses, demônios. Mas antes de começar, eu quero pedir para você que não se inscreveu ainda, para se inscrever no meu canal, para clicar no sininho e também para compartilhar. Assim, não só você vai receber os vídeos, mas também muita gente. Amém? Primeiro, o nome mais comum que a gente vê para os anjos caídos, que são os demônios. O demônio, no plural, lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17, diz assim: sacrifícios oferecem aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Aqui a palavra de Deus está dizendo claramente outros deuses, ídolos que são adorados pelos povos. São, na verdade, enganos, porque, na verdade, o que está por trás são demônios, tá? O segundo título também que a gente via aqui nas escrituras são os sátiros, ou seirim, no hebraico. Segunda Crônica, capítulo 11, versículo 15, diz assim: Jeroboão construiu seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizeram. Bom, Jeroboão é aquele capitão de Salomão que, quando Salomão morre, ele rompe com o filho de Salomão, o Rehoboão, faz uma cisão, uma guerra civil, leva 10 tribos para o norte, com muito medo de que o povo que agora servia a ele fosse adorar em Jerusalém. Ele construiu 2 lugares de adoração, um em Betel, outro em Teodão, lá no norte de Israel, e ele fez altares para demônios. Falando aqui dos sátiros e bezerros, mas a Bíblia diz que são demônios, que está por trás disso. E isso tanto é verdade que até hoje, gente, é que as estrelas de 5 pontas têm a figura do bode, o deus Baphomet, que nada mais é do que Satanás. Ele também é visto como a figura de um homem, metade um sátiro, metade do corpo de um homem, com um bode, com chifres e mais no corpo de um homem. Então, demônios são apresentados assim, dessa maneira. O terceiro típico de nomes então falamos de demônios, de sátiros, de anjos do diabo. Em Mateus, capítulo 25, versículo 41, Jesus diz: então, rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui fica claro que esses anjos caídos, eles são a propriedade do diabo. E eles vão para o inferno juntamente com Satanás e o lago de fogo. Aqui fica claro que não foi preparado para os seres humanos, mas para o diabo e os seus anjos. O quarto título que a gente vê nas escrituras são os anjos que não guardaram seu estado original. Judas, versículo 6, e os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Alguns teólogos afirmam que estes são aqueles anjos que conseguiram, que tinham uma capacidade de se tornarem seres de carne e osso, e eles tiveram relações sexuais com as mulheres, as filhas dos homens. Em Gênesis capítulo 6, falam dos filhos de Elohim, seriam esses anjos e que se juntaram com as filhas dos homens, ou seja, as mulheres que tiveram chamados nefilins, tá? Anjos, bem como seus filhos nefilins, que é o plural de caído. Esses demônios estão aí guardados, amarrados, lá em trevas, no abismo, aguardando o juízo final. Mas é um outro tipo, uma outra classe de demônio. O quinto tipo desses anjos caídos são os espíritos familiares. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 1, diz assim: Deus fala: quando eles entrassem na terra que o Senhor ia dar para eles, eles não deveriam copiar as abominações que aqueles povos faziam. E ele começava a descrever.
que eles não deveriam consultar nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem que consultasse os mortos. Aqui a palavra mágico no hebraico é yadani. Aqueles que conhecem e adivinham, pessoa que tem espírito familiar de adivinhação, e aqui vale a pena fazer um comentário. Vocês já perceberam que algumas vezes, em sessões espíritas, a pessoa que baixa lá, um espírito que baixa, ele sabe tudo da tua vida? Como é que ele sabe? Muita gente acredita, mesmo que aquele parente querido morreu. Não é um parente que morreu, tá? Jesus deixa bem claro isso lá na história do rico e do Lázaro, que quem está morto, ele não pode voltar para avisar os vivos, e nem os vivos podem ter contato com os mortos. Então, literalmente, são demônios que acompanham as pessoas e as famílias por séculos, e então sabem tudo do seu comportamento, de como você fala, como você age. Não é difícil para eles chegar a imitar uma voz. Ah, mas eles conseguem. Claro, irmãos, o ser humano consegue, os demônios também conseguem. Então, quando Deus fala que não é para consultar esses mágicos, na verdade é espírito familiar. Em Isaías capítulo 19, versículo 3, também diz assim: o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles e anularei o seu conselho, e eles consultarão seus ídolos e encantadores e necromante. Traduzido para necromante, ou no hebraico, que também significa espíritos familiares, e ainda fala dos feiticeiros. Então, gente, demônios podem acompanhar famílias e saber tudo dessas famílias, para que eles possam, através desse conhecimento, enganar as pessoas, tá? E não só enganar, como oprimir também. A gente vê as famílias inteiras sofrendo com os mesmos problemas, são demônios de briga, por exemplo. E isso vai se repetindo de geração em geração. E você fica, meu Deus, quer se livrar, mas não se livra, porque são esses demônios familiares. E precisa de uma libertação para isso. Você tem que negar isso na sua vida. Entendeu? Ó, aí você vê uma geração após, é o que eu falei, após outra geração, não se entendendo, brigando, abortos espontâneos acontecendo. Você vê claramente que existem enfermidades que acabam acometendo muitas gerações da mesma família, espíritos familiares, tipo, o avô teve câncer, o pai teve câncer, a pessoa tem câncer, mas não sei quem tem câncer, entendeu? E vai perdoando isso de geração em geração. Você tem que dar um fim nisso, porque isso aí é maldição hereditária. Isso aí é espíritos familiares. Em sexto lugar, são os espíritos imundos. No grego é a carta tos. Aqui das ideias são uma palavra de espírito impuros, imorais. Em Mateus capítulo 10, versículo 1 diz assim: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Eu quero fazer aqui um parênteses para dizer que nós estamos falando da guerra espiritual. Quando uma pessoa se converte a Deus, Satanás não tem mais autoridade sobre a casa dela, tá? Por exemplo, antes ele tinha a chave da porta da tua casa. Ele entrava quando queria, agora para entrar ele tem que pedir. Então qualquer demônio que venha para entrar na tua casa, seja um espírito familiar que quer trazer o mesmo problema dos seus antepassados, eles só vão entrar na tua casa se você abrir a porta para eles. Se você abrir a porta Como é que você abre a porta? Quando você cede o pecado e as tentações. Eles não têm mais acesso a nada do que é seu, a menos que você dê autoridade para ele tocar no que é teu, entendeu? Não se esqueçam que Deus ele trabalha com o princípio de autoridade. Se você está debaixo de uma autoridade de Deus, Satanás ele não tem acesso a você. Mas se você cede a uma tentação, aquela área de tentação, ele vai ter acesso e vai te dominar, tá? Então, muita gente que se converte acaba caindo no mesmo pecado dos seus antepassados. Por quê? Cedeu à tentação, tá? Então, se você, por exemplo, vem de uma família em que teu bisavô se separou, o teu avô se separou, seu pai se separou, repreenda agora isso na sua vida. Não aceite isso na sua vida, repreenda.
Coloque na tua mente, fale, professe, declare sobre a sua vida. O meu casamento é uma bênção. Eu vou ter um casamento digno e honrado para a vida inteira. Abra a tua boca para declarar vitória sobre a sua vida. Profetiza. Diz, aqui não. Morreu aqui o teu trabalho. Vai procurar outra família porque aqui você não tem mais autoridade. Aleluia. Mas tem que resistir a todas essas tentações, tá? Senão não adianta nada. Tá? E também você pode resistir até quando esses espíritos, eles trazem tentações na área de imoralidade, tá? Em Mateus, capítulo 10, já tô ficando sem voz. Desculpa. Gente, gravando um vídeo atrás do outro, minha garganta chega a ficar seca, né? Em Mateus, capítulo 10, versículo 1, diz assim: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos. Essa imundície, essa sujeira aqui não é física, tá? Tá falando de imundície cerimonial, portanto, fala de demônios que são impuros e que trazem toda sorte de impureza, inclusive nessa área imoral da sexualidade. Então, mas eles também são espíritos que acabam trazendo doenças. Por isso que as pessoas vão no médico e o médico não sabe, não te dá um diagnóstico completo, não sabe o que você tem. Você tem alguma coisa, você sabe que você tem alguma coisa, mas quando você chega no médico, eles não sabem o que você tem, tá? São espíritos que acabam trazendo doenças, então esses espíritos imundos também são espíritos que impõem uma série de enfermidades. Os 7 títulos de demônios, aqui são espíritos malignos, e no grego é poneróis. Poneróis é uma tradução da palavra grega que significa que impõe muitos trabalhos, tá? Que impõe muito aborrecimento. Coloca, tipo assim, fadiga, tormentos, causam dores, problemas, doenças, cegueira, tá? Ou seja, eles são malignos, porque eles não pegam leve, gente, tá? Eles vão pegar pesado. Muita gente sofre atuações desses demônios e acreditam que tá tudo bem. Não é natural. Não é natural, tá? É a vida que impõe essas coisas. Mas olha lá. Em Lucas, capítulo 7, versículo 21, naquela mesma hora curou Jesus muito de moléstia, de flagelos e de espíritos malignos. Aqui, poneróis. E deu vista a muitos, ou seja, a enfermidade desses indivíduos, muitos deles eram resultados desses demônios. Lá em Atos, capítulo 19, versos 11 e 3, a Bíblia diz assim: e Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar em os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, que é a unção de Paulo nos lenços, né? Provavelmente o suor dele. O suor dele curava as pessoas, das quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos, que são os poneróis, né? Se retiraram e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o processo de espírito maligno, dizendo que desconjuros por Jesus que em Paulo prega, né? Paulo, a unção de Paulo, ele curava enfermidade e expulsava os demônios também. Então esses espíritos malignos, eles não só causam enfermidade, mas também possessões. Vamos lá em oitavo título, é o espírito enganadores entre parênteses, espírito de sedução. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, agora, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, em selos de demônios, e preciso fazer aqui alguma observação importante. Primeiro, nos últimos dias haveria apostasia. Apostasia, ela é uma palavra para divórcio. Aqui não é um divórcio de casamento, tá? Não é um divórcio físico. É um divórcio espiritual. É a ruptura com Deus. Agora, quem provoca isso, essa ruptura com Deus, são os demônios, tá? Espírito de engano, espíritos sedutores. Agora é importante dizer que se alguém já foi divorciado, então é porque foi casado, ok? Eu vejo literalmente pessoas que eram crentes e que por causa desses espíritos de engano foram cedendo, chegando uma hora que elas falam: não quero mais Deus, não quero mais Jesus, e agora já era, meu irmão, já era. Aí não tem volta, tá? Mas esses espíritos, eles não são aqueles espíritos que vêm como doença, não. Eles são enganadores.
eles são sedutores. Eles vêm de mansinho, tá? Eles começam com aquela conversinha que Satanás começou com Adão e com Eva. Olha, Deus falou isso, que você vai morrer no dia que você descobrir a verdade, que você vai morrer quando você comer do fruto. Mentira! Deus está escondendo leite. Na verdade, vocês vão ser como ele, conhecedores do bem e do mal. Vamos lá, comam. Isso é a sedução, é a mentira. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Existem pessoas que estão sendo enganadas e seduzidas e eu vejo essas pessoas que no passado eram cheias da paixão, cheias de fogo do Espírito de Deus e hoje elas estão frias, intelectualizadas. Esse é o espírito de apostasia. Então, se você vê na tua vida que começou a esfriar, começou a acreditar nessas ideologias, nessas filosofias humanas, cuidado. Esse espírito é de engano. Esse espírito seduz e o objetivo dele é levar à morte, tá? A palavra planos, que significa enganadores, também dá ideia, além do fato dele seduzir, enganar, que ele é um espírito errante, que fica aqui, acolá, e que o objetivo dele, tá, é mudar as pessoas no sentido de mudar os seus pensamentos, seus sentimentos e mudar até as convicções de crenças. Esse espírito sempre deseja levar a pessoa ao erro e pro final querem levar a pessoa até a morte. Esse é o intuito principal, tá? Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. O 9º título é o título dos demônios. E eu quero dizer para vocês que são títulos mais comuns. Aparece 75 vezes no Novo Testamento e mais um monte de vezes no Velho Testamento. E existem algumas teorias a respeito dos demônios. A primeira teoria é que eles são espíritos de homens enganadores, seres humanos que morrem e aí ficam enganando por aí, que na verdade eles não são aqueles anjos caídos, eles são pessoas mesmo que ficam vagando por aí e ficam enganando as pessoas. Mas isso não faz sentido na Bíblia, tá? Porque na Bíblia deixa bem claro que as pessoas que morrem sem Jesus, eles vão para o Hades, que a palavra grega no Testamento, ou que diz Sheol, que é a palavra hebraica do Velho Testamento, ou seja, é um lugar onde os perdidos ficam esperando o dia do juízo. Está lá em Salmos, capítulo 9, versículo 17. Lá diz assim: os perversos são lançados no inferno. Esta palavra original é Sheol. E todas as nações que se esquecem de Deus, ou seja, todo mundo que morre sem Deus vai para o Sheol. No Velho Testamento, ou Hades no Novo Testamento, e agora eu vou ler um texto do Novo Testamento que é em Lucas, tá? Capítulo 16, versículo 23. No inferno, aqui Hades, estando em tormentos... Desculpa, vou ter que beber uma água. Muita luta, irmão, para falar sobre a palavra de Deus. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. Aqui é a história de Jesus contando sobre o rico e o Lázaro. Ele já está no Hades, que é o Sheol. E olha lá, para lá. Olha para o lado bom, porque naquele tempo havia um abismo. De um lado ficavam os perdidos e do outro lado os salvos. E ele vê do outro lado. No seio de Abraão, o Lázaro, que andou com Deus, que tinha fé, daí por diante, ou seja, aqui fica claro que a teoria de que esses demônios são pessoas que morreram, pessoas má, que morreram, já caiu por terra. Porque todos os que morreram sem Jesus vão ficar lá no Hades ou no Sheol. Não vão virar demônios. E nem tampouco ficam tentando as pessoas, tá? Já acabou. A segunda teoria é que são espíritos de uma raça pré-adâmica, ou seja, de pessoas também de hominídeos, de outros seres parecidos com os homens, mas que não eram exatamente como homens que existiam antes da criação de Adão. Essa teoria também é furada. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz assim: pois assim está escrito, primeiro o homem Adão foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem está falando no contraste de Adão e de Jesus, entretanto, a Bíblia diz claramente que ele é o primeiro homem. Não houve outro homem, tá?
outros seres que Deus criou como homens, não houve. Aí você vai dizer, mas esses hominídeos, esses fósseis, querida, tudo balela. Às vezes você vê fóssil lá e ele foi feito, sabe de quê? De gesso, ou até mesmo de barro, seja cerâmica. Gente, eles pegam um pedaço de uma mandíbula de um animal e reconstroem inteirinho. Por causa disso, desculpa, há muita forçação de texto nisso aí. A Bíblia diz claramente que o ser humano, Adão, é o primeiro homem, não tinha homem antes dele, tá? A terceira teoria é que esses demônios são chamados anjos caídos, que se juntaram às filhas dos homens e produziram os nefilins. Essa teoria também não tem sentido, que a Bíblia diz que esses demônios, esses anjos caídos, eles já estão em cadeias no abismo, aguardando para serem julgados por Deus no dia do juízo. Então é muito importante que vocês entendam que essas teorias não têm respaldo na Bíblia. Qual é a ideia então? A melhor de todas as teorias, melhor entendimento sobre os demônios. Bom, os anjos caídos, ou seja, aqueles que batalharam contra Deus, 1/3 dos anjos não ficaram com Deus e seguiram a Satanás. Esses anjos se tornaram demônios, tá? Não aqueles que estão em trevas e nem tampouco aqueles últimos que vão ser soltos na grande tribulação. Todos os demais são chamados demônios. Agora, para que a gente está estudando sobre eles, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra os demônios de vários rankings e de várias classes. O que eu quero dizer para você, meu querido, o demônio mais simplesinho que existe, ele é muito mais poderoso do que você, então, pensa que você possa enfrentar. Por isso tem as batalhas espirituais, só tem um jeito: sujeitai-vos ao diabo, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, tá? Se liga nesse versículo: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse jeito inclui você colocar a armadura de Deus, e dentro dessa armadura de Deus existem vários utensílios da armadura, que são uma defesa, entendeu? Para nós, mas tem um utensílio, é o ataque, jejum e oração, tá? Esse jeito inclui que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não se esqueça, não se esqueça, Jesus venceu Satanás lá no deserto pela palavra. Ele citou a palavra porque a palavra tem poder contra Satanás, tá? Não resiste à palavra. Ele não resiste à palavra. E por último, lá em Apocalipse, a Bíblia diz que aqueles que serão perseguidos pelo diabo, eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, meu querido, minha querida, não tem guerra espiritual sem palavra. Você deve falar a palavra e ler a palavra, orar a palavra. Você tem que declarar a palavra em todo tempo, em pensamento, tá? A palavra repreender através da palavra, pela honra e glória do nome de Jesus. E eu quero declarar na sua vida vitória sobre toda e qualquer guerra espiritual que você esteja passando. E que esses demônios existem. Resista ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós, amém? Espero que você esteja gostando dessa série. Tem muito mais por aí. Você vai sair dessa série aqui expert em batalha espiritual. Desculpa pelo meu cansaço e minha garganta já está como? Queimando. É importante entendermos que a nossa fé não é apenas uma questão de acreditar, mas de agir de acordo com o que acreditamos. Muitas vezes nos encontramos em momentos de incerteza, onde parece difícil dar o próximo passo, mas é nesses momentos que somos chamados a confiar mais profundamente em Deus. A palavra nos ensina que aquele que lança o pão sobre as águas está fazendo um ato de coragem, de semear sem saber exatamente como será a colheita. E é isso que Deus espera de nós, que entreguemos os nossos planos, nossos sonhos e até as nossas preocupações nas mãos do Senhor. Confiamos neles, irmãos, porque Ele nunca nos decepciona. Não importa muito o desafio que você esteja enfrentando hoje, saiba que Deus, Ele está vendo os seus esforços, Ele está vendo as suas lutas e principalmente a sua fé.
Ele é fiel para honrar aqueles que caminham com Ele. Creia nisso. Deus é fiel para cumprir a tua palavra. Ele não é filho do homem para que minta e nem que volte atrás com a tua palavra. Ele é fiel em todas as coisas, irmãos. Por isso eu te encorajo. Continue semeando, mesmo que o solo pareça árido, mesmo que o cenário pareça desfavorável. O Senhor é quem envia a chuva na hora certa. É Ele quem prepara a colheita, tá? E se você precisa de forças, eu quero orar com você agora. Deixe nos comentários seu pedido de oração, pois juntos, na comunhão com Deus, podemos ver o impossível acontecer. Que o Senhor abençoe a sua vida abundantemente. Pai amado e misericordioso, em glória, entregamos as nossas vidas, Senhor, nossos sonhos e nossos desafios em Tuas mãos. Ensina-nos, Senhor, a confiar mais em Ti, mesmo quando não enxergamos o resultado, Pai. Dá-nos coragem para semear com fé, sabendo que Tu és o Deus da provisão e da colheita. Fortaleça o nosso coração e nos guia, Senhor, em cada passo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as próximas mensagens e deixe seu pedido de oração no comentário. Eu quero orar por você. Vamos crescer juntos na fé e testemunhar as maravilhas de Deus em nossas vidas. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Deus abençoe.